Como muitos sabem, muitas guerras foram travadas durante a nossa história. Desde os primórdios da civilização, a humanidade desenvolveu os mais variados tipos de equipamentos e ferramentas com o intuito de utilizá-los no campos de batalha. Essas armas foram se desenvolvendo até se transformar em canhões, e depois de alguns séculos, o homem teve a ideia de criar utensílios explosivos que causassem cada vez mais estragos e destruição com o intuito de vencer o inimigo. Nos dias atuais, nos referimos a esses utensílios explosivos como bombas, e a tecnologia dessas bombas tem se desenvolvido assustadoramente no decorrer do último século. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Fernando Rodrigues TV, e no vídeo de hoje a gente vai estar falando de uma coisa que eu sempre achei muito interessante, principalmente nessa parte que tange a guerras. Eu acho que as guerras acabaram moldando a humanidade como ela é hoje, e hoje eu gostaria de conversar sobre uma tecnologia que foi desenvolvida nas guerras e que hoje se tornou um dos artefatos, os grandes artefatos mais destruidores da humanidade. Então hoje a gente vai estar falando sobre as 5 bombas, sobre os 5 artefatos mais destrutivos criados pelo homem. Então pessoal, eu fiz aqui uma lista de as 5 bombas mais poderosas. O número 1 seria o artefato, entre aspas, menos poderoso, até o 5º lugar, que foi a bomba mais destrutiva criada pelo homem. Eu acho que em primeiro lugar eu não poderia colocar outra que não fosse essa, porque essa teve até uma importância histórica, Foi o primeiro artefato nuclear usado contra uma população civil, que eu acho que você já meio tem noção de qual bomba que é. Eu queria falar aqui da Little Boy, que fica em primeiro lugar, que tinha uma potência de 15 quilotons e foi detonado no dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima, no Japão. 15 mil, a força de 15 mil toneladas de dinamite explodindo de uma vez só. Essa bomba foi lançada de um bombardeiro B-29, foi lançada de uma altura de mais ou menos 9.400 metros, ou cerca de 31 mil pés de altitude, E essa bomba ela foi criada como parte do Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, só para explicar para vocês, foi um projeto desenvolvido pelos Estados Unidos com participação do Reino Unido e do Canadá, e esse projeto teve a finalidade, ele foi desenvolvido com a finalidade de construir as primeiras bombas atômicas da história. Já haviam físicos trabalhando nessa ideia do átomo, da questão do urânio 235, enfim. Na verdade, essa história começa na Alemanha com alguns físicos. Depois, por causa do nazismo, eles acabaram abandonando a Alemanha e foram para os Estados Unidos, e lá eles começaram a desenvolver essas teorias atômicas, que desembocou aí, na idealização das bombas atômicas e depois nas bombas de hidrogênio. E essa bomba, ela teve um efeito devastador, até mais do que os criadores dela pensavam que ela ia ter. Na época, quando houve esse ataque de Hiroshima, que os Estados Unidos lançaram essa bomba, essa decisão coube ao presidente Henry Truman. Ele escolheu jogar essa bomba atômica, na verdade, porque, como eu já havia falado anteriormente, os japoneses não se rendiam, eles se recusavam a assinar o armistício, E também porque Hiroshima era um importante, um importante centro industrial japonês, onde era fabricado muitos armamentos, e aquele centro industrial abastecia o exército japonês, e aí juntou as duas coisas, e o presidente Henry Truman, numa decisão que muitos até hoje consideram criminosa, Cerca de 70 mil pessoas foram mortas, e fora as outras que foram mortas depois devido aos efeitos da radiação. E em segundo lugar no nosso ranking, eu não poderia deixar de fora a bomba Fat Man, que foi detonada no dia 9 de agosto de 1945 em Nagasaki, no Japão. E eu acho que essa bomba também teve aí uma certa importância histórica, porque ela foi também a segunda bomba e última bomba usada contra alvos civis. Até então não houve, depois dessa, graças a Deus, não houve nenhum artefato nuclear usado contra uma população civil. E a Fat Man, que foi apelidada, seria Homem Gordo, Ela tinha um poder de mais ou menos 21 quilotons, ou seja, 21 mil toneladas de TNT. Ela tinha um poder relativamente maior do que a primeira, que foi detonada em Hiroshima. Foi levada até Nagasaki por um bombardeiro B-29,
E esse avião ele foi escolhido porque ele tinha uma capacidade de aguentar aí uma grande carga, ele tinha a capacidade de voar com grandes cargas nele, né? Tanto a Fat Man quanto a Little Boy pesavam cerca de mais ou menos aí 4 toneladas cada bomba, para vocês verem como elas eram pesadas. Os efeitos radioativos perduram até hoje, né? E eu não podia deixar essa segunda bomba fora do nosso ranking. Em terceiro lugar, eu já queria começar a elencar aqui as bombas de hidrogênio. Só para explicar para vocês um pouquinho de história aqui, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, 2 países despontaram como potências emergentes, que foi os Estados Unidos e a União Soviética, e a partir daí se iniciou aí uma corrida armamentista, e um querendo disputar quem construía o armamento mais poderoso do que o outro e tal. Cada país começou a investir pesado, é claro, e começou a ter uma pesquisa muito forte em cima dessa questão nuclear, dessa questão das explosões nucleares. E dentro desse contexto eu vou estar falando para vocês aqui de uma bomba chamada, foi apelidada pelos americanos, né, que ela foi detonada nas Ilhas Marshall, no Pacífico Sul, e essa bomba ela foi apelidada de Bravo, né, a bomba Bravo. Essa bomba Bravo ela foi um teste, ela foi derivada de um teste feito em 10 de março de 1954, 15 megatons, ou seja, 15 milhões de toneladas de dinamite. Eles construíram uma ilha especificamente para essa explosão, e essa bomba conseguiu varrer essa ilha do mapa. Essa bomba teve um efeito devastador como jamais foi visto antes. Para vocês terem uma mera noção do que foi, ela gerou uma cratera de 2 km de diâmetro. Essa bomba foi originada na Operação Castelo. Para quem não sabe, a Operação Castelo foi o nome dado a uma série de testes que foram conduzidos nessa região do Pacífico Sul, que os Estados Unidos coordenou, né? E nessa região do Pacífico Sul foi conduzido vários outros testes com algumas outras bombas também termonucleares que foram detonadas. Só para vocês terem uma noção do que é uma bomba de hidrogênio, para você ter que ativar e fazer uma bomba de hidrogênio explodir, para isso vai ser necessário uma primeira explosão de uma bomba atômica, ou seja, é uma bomba atômica que ela explode, né? E devido às grandes temperaturas geradas por essa primeira explosão, ela acaba aquecendo 2 isótopos de hidrogênio, e esses isótopos acabam gerando uma energia descomunal, desencadeando uma destruição jamais vista. E seguindo a linha aqui da Operação Castelo, que foi esse conjunto de testes nucleares conduzidos pelos Estados Unidos. Em quarto lugar, a gente pode falar aqui da bomba B-41. Eles não sabem exatamente quando ela foi detonada, não se tem uma data exata, mas ela foi detonada entre setembro de 1960 e junho de 1962, que foi quando ocorreu essa série de testes, né? Essa bomba teve uma força de 25 megatons, ou seja, 10 megatons ainda mais forte do que a bomba Bravo, que ficou no nosso terceiro lugar, que foi a bomba mais forte detonada pelos americanos. Vale lembrar que esses testes foram conduzidos no auge da Guerra Fria, em 1960, 62, ou seja, os dois lados, a disputa armamentista de ambos os lados, né, Estados Unidos e União Soviética, estava bastante acirrada, e eles estavam criando bombas cada vez mais poderosas, meio que no intuito de dizer, olha aqui, eu tenho a mais poderosa, cuidado comigo, não, cuidado comigo, ou seja, era uma questão de um ficar meio que ofendendo o outro. E eu acho que foi bem legal a gente poder elencar essa bomba B-41 no quarto lugar do nosso ranking de artefatos mais destruidores criados pela humanidade. E é claro que no nosso top 5 não poderia faltar o artefato explosivo mais destrutivo criado pelo homem, e eu estou me referindo aqui à bomba Tsar, ou também chamada de RDS-220, que foi uma bomba de hidrogênio, uma bomba termonuclear, construída pela União Soviética, com um poder de 58 megatons, ou seja, 58 milhões de toneladas de dinamite. 58 milhões de toneladas que explodiram de uma vez só, então você imagina o tamanho dessa bomba. Essa bomba foi detonada no dia 30 de outubro de 1961, numa ilha chamada Nova Zembla, né, que é uma ilha no Oceano Ártico, uma ilha bem afastada, né, ali mais ou menos no meio do Oceano Ártico. O termo Tsar, né, que é bom, eles chamam de bomba Tsar. Tsar por quê? Tsar ele remete, né, à prática dos russos de construir coisas grandes. Tudo que é construído de forma grandiosa, ou seja, um canhão, uma casa ou um castelo, os russos usam essa palavra, né, Tsar. Então Tsar, tudo que é construído de forma majestosa.
Inicialmente essa bomba teria 100 megatons. Os cientistas soviéticos perceberam o tamanho dessa explosão, o tamanho que ia ser, né? Você explodir um artefato com 100 megatons, né? A onda de destruição ia afetar outros continentes, ia ser uma detonação global, não ia ser nem um negócio local mais. Então eles resolveram baixar a potência dessa bomba para cerca de 58 megatons. Para vocês terem uma noção do que foi essa bomba, eles fizeram um cálculo que o poder destrutivo dela seria o mesmo que você pegar todos os explosivos detonados na Segunda Guerra Mundial, todas as bombas lançadas, granadas, todos os artefatos explosivos detonados na Segunda Guerra Mundial, todos eles multiplicasse por 10. Esse foi o efeito dessa bomba. Essa bomba precisou ser levada por um Tupolev, que é um avião de bombardeiro russo, né, um Tu-95. Esse bombardeiro ele foi especificamente modificado para levar essa bomba até o local de detonação. Esse bombardeiro foi modificado porque essa bomba pesava cerca de 27 toneladas. Junto dessa bomba foi amarrado um paraquedas de quase 800 kg. Agora vocês imaginem um paraquedas de quase 1 tonelada. E a função desse paraquedas era retardar a descida dessa bomba até o solo. Para eles não serem atingidos por essa explosão, eles precisariam estar a pelo menos 45 quilômetros de distância do ponto zero que ia ser essa detonação. Então esses paraquedas aí ajudaram para que os aviões não fossem destruídos. Se houvesse qualquer falha nesse retardo, com certeza os pilotos e toda a tripulação desses aviões teriam morrido, sem dúvida. Para vocês terem noção, alguns finlandeses, pessoal lá da Finlândia que estava a uma distância absurdamente longe assim, conseguiu sentir tremores de terra resultantes da explosão dessa bomba. Essa foi sem dúvida o artefato nuclear mais destrutivo criado pelo homem. Eu acho que não houve nenhum outro. E esse artefato, essa bomba Tsar, ela foi o resultado dessa corrida armamentista louca, né, que foi travada aí entre os Estados Unidos e a União Soviética. E essa bomba ela foi construída com o intuito de estar meio que, vamos dizer assim, intimando os Estados Unidos, mas é claro que essa bomba nunca foi usada contra alvos civis e nunca poderia ser usada porque ela poderia devastar todo um continente. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso top 5 das 5 bombas mais poderosas aí já criadas pelo homem. Vou pedir para vocês aí se inscrevam no nosso canal, né? Não se esqueçam de acessar a nossa rede social e fiquem ligados aí, ativem as notificações para vocês estarem recebendo mais vídeos aí. Eu vou estar fazendo vídeos sobre vários outros assuntos. A gente pode estar fazendo aí vários outros top 5. Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou galera, valeu, obrigado, tchau!